Bom dia. Estava aqui hoje de manhã, acabei de chegar na loja, fazendo meu devocional. E durante esse devocional estava conversando com Deus aqui a respeito de algo que estava me incomodando sobre um ensino, né, que as pessoas têm colocado nas igrejas cristãs e infelizmente esse ensino ele tem trazido um problema gravíssimo. E eu vou tentar explicar sobre isso com vocês, porque eu acredito que estão mentindo para você dentro das igrejas. Tem algumas pessoas que, quando vieram para a igreja, elas disseram para elas que ela iria ficar rica. Olha, você venha para Jesus que você vai prosperar, você vai ficar rico. E ela entendeu que essa riqueza era uma riqueza financeira. E isso é mentira. Avaliando, analisando, estudando ponto a ponto na palavra do Senhor, a gente consegue perceber que essa interpretação dessa teologia da prosperidade, ela é mentirosa. E eu desafio alguém a me mostrar um único texto. E eu não estou falando de texto isolado, eu não estou falando de texto sem contexto, eu não estou falando de texto forçado com interpretações mirabolantes, não. Eu estou falando de texto bíblico com contexto, né, que diga que serão todos os filhos de Deus que vão ficar ricos. E eu não estou falando de riqueza espiritual, eu estou falando de riqueza de dinheiro. Aí é que está a grande questão. Quando eu olho para a palavra, por exemplo, lá em Filipenses 4,19, até separei o texto aqui, diz assim, ó, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O texto aqui não está dizendo que Deus vai fazer você andar numa Ferrari. O texto não está dizendo que vai dar para você uma mansão, um iate, um helicóptero. Não. O texto está dizendo que Deus vai suprir as suas necessidades. E aí entenda o que são necessidades. Necessidade, querido, nem sempre é um carro, nem sempre é um helicóptero, nem sempre não. Necessidade é o alimento, é o pão de cada dia. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou sobre isso, o pão nosso de cada dia. Significa não deixar passar fome, significa suprir naquilo que é essencial. Isso aí é uma promessa de Deus. Veja que o texto lá do Salmo 37, versículo 25, quando o salmista diz assim, olha, eu fui moço, agora eu sou velho, e eu nunca vi um justo desamparado ser, nem a sua descendência mendigar o pão. Veja que o texto não está mentindo, não. O texto está dizendo que eu nunca vi um justo. Aí você precisa entender a diferença entre ser justo e ser justificado. Não é a mesma coisa. Justificados somos nós. Todos nós que nos arrependemos dos nossos pecados, que confessamos a Jesus Cristo, que recebemos os efeitos do sacrifício de Cristo na cruz. A cruz de Cristo está tendo efeito na nossa vida, então nós fomos justificados. Mas não é nada sobre nós. Não foi o que nós fizemos ou deixamos de fazer que trouxe isso até nós. Não é mérito humano. Agora, ser justo é um título. Ser justo, receber o título de justo, como está aqui no Salmo 37, verso 25, é mérito humano. O justo é aquela pessoa que praticou e pratica atos de justiça. E dentro desses atos de justiça, sabe o que estão? Por exemplo, a pessoa ter cautela, cuidado, equilíbrio no seu gasto financeiro. Ela não sair comprando mais do que pode pagar, ela não fazer conta mais do que ela pode pagar. Essa falta de equilíbrio financeiro traz miséria, traz pobreza. A preguiça traz miséria, traz pobreza. O ócio, o braço cruzado,
Você poderia estar se esforçando, poderia estar procurando algo a mais, poderia estar, né, pedindo uma direção de Deus, para que Deus pudesse abrir uma porta, e aí sim, uma porta de Deus trazendo prosperidade. E lembrando que a promessa de Deus não é prosperidade financeira, não. É prosperidade espiritual, paz em meio ao caos. Eu já vi, meu Deus, pregadores dizendo como é que uma pessoa que abre a sua geladeira e não tem nada dentro da geladeira pode dizer que essa pessoa é de Deus? Pode. Pode sim. Pode sim, porque não é aí, não é assim, não é isso que determina quem é ou quem não é de Deus. Porque se prosperidade financeira definisse os filhos de Deus, meu Deus do céu, os grandes bilionários, os homens mais ricos deste mundo nem creem em Deus. Você pode procurar, muitas vezes eles são ateus, muitas vezes eles têm uma crença totalmente distorcida e afastada daquilo que ensina a palavra do Senhor. E isso não fala nada. Não fala nada, só diz que eles são prudentes. O texto bíblico também diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que tem muito filho das trevas que tem mais cautela no uso do seu lado financeiro para não fazer besteira, e aí vai sim, aí esse equilíbrio vai trazer prosperidade financeira sobre a vida dele, do que os filhos de Deus. Porque tem filho de Deus achando que porque é filho de Deus pode sair fazendo um monte de besteira, pode ficar dormindo mais do que o deve, pode descansar no Senhor, e aí perder completamente aí, a oportunidade de verdade estar prosperando. Não é sobre você sair desesperadamente querendo fazer só dinheiro. Não, também não é assim. A palavra diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pessoa só vê a segunda parte, o que vai ser acrescentado. Agora veja a primeira parte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque o reino de Deus no devido lugar na sua vida. Coloque o reino de Deus no devido local. Aí sim, aí você vai ter o equilíbrio para poder buscar as outras coisas, porque o reino de Deus vai te trazer entendimento, sabedoria. E sabe onde é que está a minha maior preocupação nesse ensino, nessa teologia? É que tem muito filho de Deus que para ficar rico está perdendo o que de verdade vale, o que de verdade é precioso, que é a sua salvação. O texto que diz que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, está se cumprindo não nos filhos das trevas, está se cumprindo nos filhos de Deus. Tem muito filho de Deus que para poder ficar rico financeiramente está roubando, está mentindo, está enganando, está sendo avarento, está amando mais as riquezas do que a Deus. E a palavra do Senhor diz, onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Se o seu tesouro está no dinheiro, se o seu tesouro está nas riquezas, você já se perdeu. Você já se perdeu. Riqueza não define espiritualidade. Riqueza não define bênção de Deus. Tem nada a ver com isso, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Espiritualidade é definida sobre uma vida no altar. Espiritualidade está definida sobre uma vida segundo os preceitos e os ensinos de Cristo. Espiritualidade está definida em uma vida de piedade no Senhor, sincera, de compromisso, de temor. A palavra é essa, de temor ao Senhor. Queridos, entenda, nem todos os filhos de Deus vão ficar ricos financeiramente. Muitos de nós viveremos com o pouco. E mesmo com o pouco, nós podemos glorificar o Senhor. Mesmo com o pouco, nós podemos exaltar o Senhor. Mesmo com o pouco, nós podemos ter uma vida, né, que exalta ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21 diz assim,
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. 1 Timóteo 6, do 7 ao 10 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, o que comer, tendo, porém, o que comer e vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Não acorde de manhã pensando em dinheiro, que ele não seja o teu primeiro pensamento. Não acorde de manhã pensando em riquezas terrenas, que essa não seja o teu primeiro pensamento. Acorde de manhã pensando em Deus. Acorde de manhã pensando no Senhor, de como é que você vai agradar a Ele, como é que você vai ter um dia ali mais próximo, de mais intimidade, de mais comunhão com o Senhor, de mais piedade. Como é que você vai servir? Quem é que você pode ajudar naquele dia? Essa deve ser a tua prioridade, assim você vai estar agradando a Deus. Quando a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é sobre isso. Seja um instrumento de Deus na terra. Seja um filho de Deus. Seja alguém que reflete Cristo, que reflete a glória do Senhor. Seja alguém que de verdade faz a diferença. Que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, poxa, essa pessoa, ela tem algo de especial nela, ela tem uma bondade nela que me constrange. Ela tem um coração que me constrange. Olha, as atitudes dessa pessoa, poxa, ela se importa de verdade com os outros. Eu não estou falando de se importar como um religioso. Eu estou falando de se importar como um filho de Deus. Como um filho de Deus. Mentiram para você. Talvez não seja o desejo, o projeto, a direção de Deus para que você vá viver essa vida rica. Se disseram para você que tu ia comprar um helicóptero, talvez isso não seja verdade. Se disseram para você que tu ia andar de Ferrari, se disseram para você que tu ia morar numa mansão, devem ter mentido para você. Agora, se disseram para você que o Senhor suprirá todas as tuas necessidades, aí sim, aí é cristianismo, aí é projeto de Deus, aí é bondade de Deus, aí é propósito de Deus sobre a tua vida. Mas que o seu primeiro pensamento do dia não seja de ficar rico nessa terra. Que o teu primeiro pensamento do dia seja de ajuntar tesouros no céu, de agradar ao Senhor, de refletir de verdade Cristo na tua vida. Olha, teu dinheiro não vai te acompanhar. No teu caixão, o ditado mundano, o provérbio mundano diz que caixão não tem gaveta. Tu pode até mandar fazer gaveta pro teu caixão, mas não vai adiantar de nada. Os faraós, eles eram mumificados, colocados nas pirâmides, aquelas pirâmides lá do Egito, ali eram sarcófagos. Os faraós tão ricos, né? Eles mandavam construir aquela pirâmide para quando ele morrer, colocasse lá o seu corpo mumificado, e eram colocadas as riquezas dele. Era colocado ouro, era colocado um monte de riquezas ao redor para que, no entendimento dele, eles pudessem acordar na outra vida, né? Eles iriam ressuscitar, talvez, eles pudessem usufruir daquela riqueza que estava guardada com eles ali, mas não adiantou de nada. Nós nunca vimos, nem nunca veremos nenhum faraó ressuscitando para usufruir daquilo que estava lá dentro do sarcófago, ali dentro da pirâmide, dentro do local
onde eles estavam sepultados. Da mesma forma somos nós, queridos. Seja consciente com o seu lado financeiro, seja equilibrado, não gaste mais do que você deve. Tente, sim, acumular, né, algo para que você possa ter uma reserva. Isso é muito importante, não faz mal, não. A prudência com o lado financeiro não é uma coisa errada, não, é uma coisa muito boa. Agora, o que não pode é ser a prioridade do teu coração. Não pode ser. E você nunca pode se olhar no espelho e dizer assim, poxa Deus, como eu sou abençoado porque eu tenho dinheiro. Não. Olha no espelho e diz assim, Senhor, como eu sou abençoado, porque o Senhor me dá a oportunidade de servir, de ajudar, de suprir as necessidades dos outros, de ser canal de Deus para os outros. Aí sim você pode olhar no espelho e agradecer que de verdade está sendo Deus usando você, que de verdade está sendo o Espírito Santo usando você, que de verdade você está sendo uma pessoa próspera em Deus. Que a tua riqueza não seja essa daqui da terra, que a tua riqueza seja em fazer a vontade do Senhor, tanto na terra como no céu, como Jesus orou e ensinando para nós. Pai, eu agradeço o Senhor por essa manhã. Eu oro por essa pessoa que ficou assistindo esse vídeo até aqui. Eu peço que o Senhor acalme o coração dela. Se talvez, Senhor, mentiram para ela e ela ficou angustiada, pensando que era isso que o Senhor tinha para a vida dela. Que nessa manhã, ou tarde, ou noite, onde ela esteja assistindo esse vídeo, ela possa receber, meu Deus, o consolo no seu coração de entender que o Senhor suprirá todas as suas necessidades em glória. E que o maior tesouro da vida dela não seja o dinheiro, seja, meu Deus, os tesouros celestiais, adquiridos por aqueles que de verdade vivem uma vida de temor ao Senhor. Eu abençoo meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.